Bom, boa tarde. Vamos lá, a gente vai agora discutir o último assunto que eu quero dar nesse curso, que é a estatística bayesiana. Eu vou tentar desmistificar um pouco o que é estatística bayesiana e, na verdade, argumentar com vocês que, na verdade, a gente deveria chamar de estatística, porque não tem grandes diferenças, a não ser que você faça uma escolha de mudança filosófica da interpretação dos resultados. Aí eu acho que a gente pode mudar o nome e dizer que aquilo é estatística bayesiana, tá? Mas esses métodos que a gente vai desenvolver aqui, eles funcionam tanto para o caso frequentista, quanto para esse outro caso que a gente vai mudar um pouco a interpretação das probabilidades, tá certo? Bom, antes de começar, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa da lista? Tá tudo 100%? Ah. Tá, mas isso aí a gente faz fora da aula. Mas eu ajudo sim. Você tem laptop aqui? Ah, legal, depois a gente vê. Na verdade, a gente tem os grupos da lista também, mas acho que vai ficar tudo no final. Vocês preferem no fim? Pode ser. Tá. Então, vamos lá. O teorema de Bayes, ele diz o seguinte. Probabilidade, tá? Eu vou discorrer um pouco sobre isso. De A intersecção B vai ser igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, tá? Ou você pode pensar, deixa eu escrever aqui embaixo, você também pode pensar assim, probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, tá? Então, basicamente, quando você fala de probabilidade, você está falando que você tem um certo conjunto, T, tá certo? Esse conjunto ele vai ter subconjuntos, você tem A contido em T, você tem B contido em T, tá? Do ponto de vista da matemática, isso é basicamente teoria de conjuntos, estatística até esse ponto, tá? Só que você precisa de mais alguma coisa, você precisa desse P aqui, né? Você vê que o P está atuando num conjunto. Ele é um funcional que leva a um subconjunto de T em um número. Tá? Tem que ter uma série de características, que a gente não vai entrar aqui porque a gente não está pegando a teoria formal de estatística, mas basicamente o P no T tem que ser igual a 1 e o P nos outros T's aqui somados, né, em todos uma quantidade de conjuntos disjuntos tem que ser somado igual a 1. Tá certo? É a noção da probabilidade. Só que agora você está falando um conjunto de coisas, né, de objetos matemáticos, né, e você está botando uma medida nesse conjunto. Tá? Isso tudo fica um pouco mais delicado quando você está falando, por exemplo, que o seu conjunto aqui, o seu T, por exemplo, é a reta real. Você tem que botar uma medida na reta real. Você sabe, por exemplo, que sua medida na reta real, ela tem que medir intervalos, só que você tem que pensar se você vai medir pontos ou não. Ou seja, se um intervalo contendo um único ponto da reta real, você vai ter uma medida zero ou não. Tá? O que exatamente é uma medida em termos matemáticos? É isso aqui que eu estou falando, é um mapa que leva subconjuntos de um conjunto em um número. Tem que ter uma série de características, tá certo? Por exemplo, P no próprio T tem que ser igual a 1, tá certo? P da interseção, ou seja, tem uma série de regras, tá? Para que essa medida aqui possa ser chamada de probabilidade. Certo? E aí eu falei, tem uma série de detalhes, né, que tem a ver justamente com aquela questão da integral, do P ser a densidade de probabilidade, não a probabilidade, né? E assim por diante. Mas isso aqui não é importante pra gente, tá? Esse teorema vale sempre. Tá? Isso aqui, do ponto de vista da densidade de probabilidade, seria mais ou menos como dizer P de x e y. Tá? Probabilidade de x e y acontecer é a probabilidade de A e B acontecer, é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, ou a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Tá certo? A probabilidade de duas coisas simultaneamente acontecerem é a probabilidade de uma acontecer dado que a outra aconteceu, vezes a probabilidade da outra acontecer. Tá certo? E, logicamente, tem que valer o oposto. A probabilidade de A e B acontecer tem que ser a probabilidade de B dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A acontecer. Certo? Isso é um teorema fácil de mostrar, depois que você tem todas essas parafernálias matemáticas aqui dadas, tá? Mas eu só quero que vocês entendam, assim, pelo menos a ideia, tá? E depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar um texto de estatística matemática que eu acho que naqueles que você estudou tinha, né? Começa disso, né? Só que é o seguinte, pessoal. Tem um detalhe que eu vou reforçar e repetir várias vezes, mas veja, a
pertence a esse conjunto T. E B também pertence a esse conjunto T. Tá? Esse conjunto T é o conjunto onde está havendo medidas estatísticas. Tá certo? A gente lá atrás escreveu, por exemplo, a probabilidade dos dados dado um modelo. Se a gente quiser usar esse tipo de teorema, aqui, naquele contexto, nós somos obrigados a colocar uma medida P que toma valores no espaço dos modelos também. Tá certo? Quer perguntar alguma coisa? Qual seria o espaço dos modelos? Pois é, qual seria o espaço dos modelos? Esse é um problema, né? Porque, veja, quando você fala isso, você fala, por exemplo, vamos dizer que A seja dados e B seja um certo modelo físico, tá certo? Aí, isso aqui é fácil. Esse aqui a gente sabe. Porque a gente sabe, condicionado aquele modelo ser verdade, a gente sabe calcular qual a probabilidade dos dados. Então, esse pedacinho aqui é moleza. Agora, qual é a probabilidade do modelo ser o modelo? Certo? Você teria que pensar, por exemplo, digamos que nós fôssemos, né, nós, os humanos, fôssemos os maiores gênios da matemática, a gente conseguisse elaborar, contar toda maneira matematicamente diferente de modelar um certo fenômeno. Tá certo? Isso daria para a gente o conhecimento deste conjunto. Agora a gente teria que colocar uma medida no espaço desses modelos. Certo? Primeiro que você poderia argumentar o seguinte, isso nem faz sentido, porque o modelo da natureza é um só. Né? Então, não existe a medida ia ser zero em todos os modelos, exceto em um, que é o modelo, digamos, da física verdadeira e ponto final. Né? Uma delta de Dirac maluca aqui. Mas eu vou falar, não, eu vou mudar minha interpretação. Eu vou dizer agora que isso aqui não é probabilidade no sentido de frequência. Isso aqui é a confiança que eu tenho de que alguma afirmação é verdade. Tá? Aí você vai botar agora uma medida, você vai primeiro estabelecer o espaço de todos os modelos físicos possíveis para descrever um certo fenômeno, tá certo? E você vai botar qual é a confiança que você tem de que um modelo é mais certo do que o outro, independente de dado, porque essa tem que ser a sua confiança prior, né? A priori, antes de você medir qualquer coisa, qual o modelo que você acha que é o certo, qual o modelo que você acha que é o errado. Mas eu acho que não faz sentido essa confiança. Esse é um dos problemas cruciais da estatística bayesiana, né? A gente não tem muito como fazer alguma coisa para estabelecer quem é esse cara, né? Então as pessoas tentam encontrar técnicas tipo o que eu posso dizer que coloca todos os modelos em igual pé de igualdade. Tá, eu vou dizer o seguinte, digamos que todos os modelos da existência sejam mapeáveis em um número real. Tá certo? Aí você fala, beleza, então esse P de M e esse número real está entre 0 e 1, tá? É igual a 1. Então, a distribuição de probabilidade, como é que se diz? Homogênea. Homogênea não, regular. Oh, meu Deus. Uniforme, tá? Beleza. Agora, e se eu mudar minha variável para log de M? Porque veja, né, a minha distribuição de probabilidade, se for integral de P de M dm, né? Então, se eu mudar a minha variável, vai ficar assim. P de logaritmo de M, se eu quiser aqui, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar M de logaritmo natural de M. Tá? Mas M é exponencial de logaritmo natural de M. E esse cara aqui é igual a 1, que é esse cara aqui, tá? Eu posso escrever só assim. Tá? Então, a probabilidade, se eu usar essa variável agora aqui, é exponencial de log de M. Então, se eu escolher distribuições uniformes aqui, depende das coordenadas que eu estou usando. Então, você não tem muito como se livrar dessa dependência de coordenada aqui. Tá certo? Porque você está botando uma medida aqui. E quando você faz isso igual a 1, ou se você faz P de log de M igual a 1, que seria diferente disso aqui, você está fazendo afirmações diferentes. Você está falando o seguinte, ó, o espaço dos números reais, entre 0 e 1, é igualmente provável, tá certo? Só que 10 a menos 20
tão quão improvável, de certa forma, ou melhor, pega 10 a menos 20 e 10 a menos 10, tá certo? Existe uma diferença enorme entre esses dois números aqui, mas eles são altamente improváveis os dois, tá certo? Se eu quisesse que todas as escalas tivessem uma certa igualdade de probabilidade, eu teria que ser obrigado a fazer uma coisa uniforme em log, tá certo? Então, mesmo nessa situação mais simples do mundo aqui, você já tem uma série de ambiguidades. Então as pessoas estudam o que eles chamam de priors menos informativos. Ou seja, qual é o prior que menos modifica a conclusão que eu quero tirar aqui dos dados. Tá certo? Mas isso aqui, o que os Bayesianos argumentam? Toda vez que você faz estatística, toda vez que você faz uma análise de dados, você está usando um prior, só que os Bayesianos são explícitos e dizem claramente que estão fazendo isso e dizem quais são os seus preconceitos, né? Enquanto o frequentista não. Eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que não é verdade porque você tira muito menos informação do frequentismo. Se vocês tentarem lembrar das aulas que a gente falou, das últimas aulas principalmente, do que dá para concluir, é muito pouco que a gente pode concluir. E é muito mais sutil a conclusão no estatística frequentista. Tá certo? Enquanto aqui, eu vou estar falando qual é a probabilidade do modelo ser certo. Tá certo? Não, dele está certo. Dado, porque, veja, a gente vai chegar lá, mas no fim a gente quer a probabilidade do modelo ser o correto, dado aquela observação. Aquela observação ela vem para atualizar a minha informação a priori. Eu digo, a priori eu não sei nada e a minha informação atualiza nada para alguma coisa. A gente vai ver isso, a gente vai ver que a gente tem uma situação que tem uma distribuição uniforme e aquela distribuição uniforme vai virar uma distribuição concentrada no momento que a gente colocar dados. Tá certo? Mas então veja, existe um... Pode falar. Só para preciso, o que exatamente a gente está chamando de modelo? É uma distribuição de probabilidade? É um monte de coisa. É a distribuição de probabilidade, é o modelo matemático, é a dinâmica, é tudo. Por exemplo, você tem uma lista. É o valor de sigma K0, sigma não sei o quê, o primeiro que você chuta seria pior. Qual que é o mais provável? Que H0 seja 67 ou seja 80? Aí você tem que saber isso. É um modelo. Segundo, o erro lá é gaussiano ou não? Podia ser outra coisa, aquela lá que ele podia. Então essas duas coisas são modelos. Isso. Entendi isso aqui. Tipo, parece que a gente está usando uma noção de modelo muito... Vaga. Pô, eu ia falar amplo, mas... Mas é. Tá, ok. E, na verdade, isso pode fazer a diferença entre uma análise certa e uma análise errada. É porque é muito estranho para mim quando a gente fala em considerar tipo, medida do modelo por modelo. Mas é estranhíssimo, ninguém consegue fazer isso. Tá, ok. Isso a gente fala porque é bonito, mas na prática você vai falar o seguinte: supondo que o modelo está certo, eu vou botar uma medida no espaço dos parâmetros. Tá, daí faz mais sentido. Aí eu falo, os parâmetros que eu tenho confiança que são os parâmetros certos para descrever a natureza são esses aqui. Aí você bota um prior naqueles parâmetros, entendeu? Faz sentido. Por exemplo, na lista, daí dentro do modelo está implícito que a gente está assumindo a relatividade geral as equações de perigo. Aí entra e está colocando valores dos parâmetros. Isso. Ele poderia considerar um modelo de orientação modificada, não sei o que e tal, que tem outra dinâmica. Isso. Tá, entendi. Isso. E aí tem todo um mundo também de comparação de modelos e tal, mas aí a coisa fica substancialmente mais complicada. A gente não vai ter tempo de fazer nesse curso. Se eu conseguir, eu queria preparar um curso desse um pouco mais leve e mais aos poucos para a graduação. Eu acho que seria importante. Aí, bom, se eu conseguir, aí vocês podem assistir essa parte. Vocês querem me matar, cara. Começa semana que vem já? É verdade, professor. Você tem que abrir seminários ruins. Você tem que pedir. Eu só autorizo, você tem que pedir. Mas como que pede? Na secretaria. Eu fui lá. Você sabe como é que é, né? Você vai lá, vai para ela abrir, ela abre, o eu aceita, aí você se matricula e ela fecha. Mas é no começo do negócio da pós, eu acho. Não? Isso, a última aula da pós é dia 29 agora, né? Eu acho que ainda não passa por isso. Tá? Mas então, é vago mesmo, tá? Mas é uma questão, como eu falei para vocês, é um pouco da parte subjetiva, não no sentido de que você é subjetivo
então qualquer pessoa faz qualquer coisa e obtém qualquer conclusão. É subjetivo porque não é claro quais são os métodos corretos, mas uma vez que você usa um método, você consegue checar se aquilo que você está fazendo é condizente com a realidade ou não, entendeu? Então, cadê uma página? Tá, agora, eu acho a melhor maneira de entender essas coisas é fazendo exemplos, tá? Então, vou fazer os exemplos aqui para clarear. E a gente vai fazer exemplos. O primeiro exemplo, inclusive, a gente vai tentar mudar o ponto de vista filosófico do frequentista para o Bayesiano, nesse sentido agora de confiança, tá? E voltar. Bom, então, a gente tem uma moeda, exemplo 1, tá? Como sempre, a gente tem uma moeda com probabilidade θ de dar cara. Tá certo? Quando for lançada. Bom, então, se a gente sabe θ, dado θ, a gente tem o quê? A probabilidade de x dado θ é a distribuição binomial lá que nós estamos acostumados, tá? θx, 1 menos θ, né? N menos x, e aqui é o binômio de Newton, né? Então isso aqui, se eu lancei N vezes, a probabilidade de eu obter x vezes ela cara, tá bom? É dado por essa expressão aqui. Se vocês tentarem ser realmente precisos, vocês podem ver quais são as hipóteses matemáticas por trás dessa fórmula aqui e ver, né, o que além do conhecimento de θ eu estou incluindo aqui. Eu estou incluindo mais coisa. Eu estou dizendo que a probabilidade é dada por essa expressão aqui. Continuidade, será que se eu falar que essa distribuição de probabilidade pode ser contínua por partes, por pedaços, será que não pode ter uma distribuição de... Sei lá, eu estou chutando qualquer coisa aqui, entendeu? Mas, ou seja, pode ser que existam ainda mais hipóteses matemáticas do que o que está aparentemente quando a gente escolhe o θ. Tá bom? Bom. O nosso T agora, quem é T nessa situação? É um conjunto que eu vou botar aqui, fechado de 0 a 1, né? Um subconjunto dos reais. Só para lembrar que esse cara aqui tem a topologia dos reais, com a medida que a gente está acostumado, tudo bonitinho, certo? Cartesiano, os naturais contendo zero positivos. Tá certo? Veja, aqui eu estou botando o espaço onde as coisas podem acontecer. Eu estou, de certa forma, botando agora, eu tenho que botar a probabilidade em θ. Tá certo? Eu posso pensar assim, essa probabilidade em θ eu tenho uma fábrica, essa fábrica fabrica moedas, tá? E, estatisticamente, essas moedas são fabricadas com imperfeições, tá? De forma que tem uma certa probabilidade, uma certa frequência com a qual eu fabrico moedas com probabilidade θ igual a meio, ou θ igual a, sei lá, meio mais um pouquinho, meio menos um pouquinho, certo? Eu posso dizer que eu tenho uma fábrica mágica que fabrica moedas com todas as probabilidades de θ igual, por exemplo, tá certo? Isso seria o ponto de vista frequentista da coisa. Então, eu posso dizer o seguinte, daquelas moedas que foram fabricadas, eu não sei qual que eu tenho, mas tem uma certa probabilidade de eu ter pego uma que tem θ igual a meio, θ igual a não sei o que, né? E eu jogo aquela moeda e cai um número. Isso aqui, a medida nesse espaço vai me dar essa probabilidade de eu escolher uma certa moeda e depois obter um certo resultado. Tá certo? Agora, você pode falar, não, na verdade, essa medida aqui, ela, nesse ponto de vista aqui, ela vai ser do nível de confiança que eu tenho naquela moeda, como é justa ou injusta, né? Ela tem exatamente θ igual a meio ou θ igual a 0,75, qualquer coisa do tipo. Eu tenho uma certa confiança nisso. Tá ok? Até aqui tudo bem? Ou seja, é o mesmo espaço, com a mesma medida e diferentes interpretações.
eu posso dizer que a medida aqui, ela não está me dando a frequência com que isso acontece. Ou seja, não são várias moedas sendo fabricadas. É uma medida de confiança que eu tenho que a moeda tem um certo valor de θ. Não tem qual. Matematicamente é a mesma coisa. São as mesmas fórmulas matemáticas. A interpretação que você dá é diferente. Qual a interpretação do frequentista? Qual é A frequentista é aquela que você tem várias moedas sendo fabricadas, né? E essas moedas podem ser jogadas várias vezes. Aí, no espaço das possíveis moedas com possíveis números de lançamentos e possíveis quantidades de vezes que ela cai em cara, você tem esse espaço aqui amostral. Essa é a frequentista. Eu posso dizer que esse espaço amostral agora representa a minha confiança que a moeda tem um certo valor de θ. Tá? E aqui você escolhe. Bom, aqui tem que ser frequentista ainda, porque você está dizendo que você vai lançar aquela moeda várias vezes e ver o que acontece. Tá certo? Então, é meio misturado aqui a interpretação do P agindo nesse espaço. Ok? Mas aí, digamos que, por alguma razão, a gente tem, como eu falei para vocês, uma fábrica mágica de moedas que pode gerar moedas com igual probabilidade de θ. Ou seja, a probabilidade da probabilidade de θ ser um número entre 0 e 1 é uniforme. Tá certo? Então, isso aqui, eu vou dizer que P de θ é igual a 1. Para θ menor que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Tá certo? É estranho, tá? Do ponto de vista frequentista é mais estranho. Do ponto de vista bayesiano, aí não é tão estranho. É aquela vontade de não tentar impor nada sobre a moeda, né? Ou não tentar impor nenhuma informação prévia do seu preconceito, ou minimizar o seu preconceito sobre como a moeda deve ser, você simplesmente bota uma distribuição uniforme aqui. Tá? Só que aqui tem, por exemplo, o preconceito de que, por mais que tenha qualquer possibilidade, eu não espero igual probabilidade de encontrar todas as escalas. Ou seja, eu não acho que seja tão provável quanto encontrar essa moeda com 10 a menos 20, 10 a menos 2, entendeu? 10 a menos 1 de probabilidade. Né? Então, é aquela questão que você perguntou, né? Da escala aqui e do prior, não sei como é que é a tradução de prior, mas do prior que a gente está usando, tá? Beleza. Então, quem é P de x e θ? Ou seja, qual a probabilidade de eu encontrar um certo número de caras para um número n de lançamentos, dado com um certo valor de θ? Tá certo? Isso aqui vai ser igual a P de x e θ, P de θ. Professor, eu estou um pouco confusa com a escrita, porque a probabilidade é θ e o parâmetro é θ. Como assim? É porque você escreveu ali a probabilidade θ de dar o cara dado um θ. Isso. Tá. É porque eu estou falando qual é a probabilidade da probabilidade ser tanto. Tá. A probabilidade tá. Isso. Nesse caso, o parâmetro é a probabilidade. Né? Isso, o parâmetro é a probabilidade. Então, é a probabilidade da probabilidade. É isso mesmo. Parece que não é, mas é isso mesmo. Tá? É para ser confuso. Quer dizer, não é para ser confuso. É confuso porque é difícil, tá? Mas tá? Então, veja. A probabilidade de eu ter simultaneamente x e θ, né, nesse meu experimento mental, é a probabilidade de x dado θ vezes a probabilidade de θ. Mas esse cara aqui é 1. A gente já obteve ali. Então, a probabilidade conjunta vai ser o quê? Vai ser θ, x, 1 menos θ, n menos x, e aqui nx. Aí você fala, pô, professor, você não está fazendo nada demais, né? Só que não. Cuidado. Isso agora vai ser interpretado como uma função, uma probabilidade de x e θ. Então isso aqui você pode variar θ. Antes, aqui ó, θ está fixo. Eu estou pegando uma distribuição de x. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode descobrir quem é P de x. Ou seja, qual é a probabilidade de eu fazer uma certa medida? Independente do que seja, de como seja a probabilidade da moeda. É simplesmente P de x é a marginal, que é a integral, em dθ, de 0 a 1, de P de x e θ. Tá certo?
Essa função aqui não é fácil de fazer a integral, dá em termos de umas funções beta, betas incompletas, tá? Quer dizer, não é tão difícil assim. Mas eu não vou fazer essa continha aqui, vocês podem fazer no matemático, à mão, se vocês quiserem sofrer um pouquinho. E vocês vão descobrir que isso aqui é 1 sobre 1 mais n. N. N é o número de vezes que você está lançando a moeda para medir x vezes, cara. Não depende de x? Não depende de x. Tá? Então isso aqui é a probabilidade de eu medir um certo x, independente de qualquer coisa. Tá certo? Não, mas não é de x. Se eu somar esse cara aqui, de 0 até n, dá 1 mais n, dá 1, está normalizado. Nossa. Vamos lá. Tentem articular a pergunta de vocês. É que você está falando que se eu joguei uma moeda 10 vezes, a chance de sair 4 caras é 1 sobre 11. Isso. A chance de sair 5 caras é 1 sobre 11. E a chance de sair 1 milhão de caras, que nem faz sentido. Não. Aqui está fixo n. Não, mas x está fixo também? Não, x está fixo não. Não, x é o número de N caras. é a única coisa que está fixo nisso tudo. E x é o número de caras. É o número de caras, só pode ser de 0 a n. Tá, então tá fixo. Mas aqui, então eu tô falando que dada a moeda que eu joguei, a chance dela sair 10 é igual quando você a probabilidade. Tudo bem. Porque você não sabe a probabilidade. Tudo bem. Se você quiser pensar do ponto de vista da fábrica, significa que se você pega a fábrica gera uma moeda, você joga várias vezes, depois que joga outra moeda, joga várias vezes. Em média, como a fábrica pode gerar moedas de todos os tipos, a probabilidade do X é qualquer. Não tem nada a ver com aquele 50% que você esperaria para uma... Né? Agora veja, isso foi muito importante nessa integral. Se o meu a priori fosse gaussiano super centrado em torno de θ igual a meio, com certeza aqui ia estar uma coisa próxima disso. Tá? Mas aqui, como eu estou botando o mínimo de preconceito meu sobre a minha inferência, eu estou obtendo a coisa mais natural possível, que é uma distribuição homogênea. Uniforme. Discreta, mas uniforme. E se a sua pior é errado, os seus dados vai te dizer. Não vai não, porque a sua priori você está supondo que está certo. Mas é depois que você calcular de fato a sua... Você está atualizando o seu conhecimento a priori com dados. Mas isso não diz que o seu a priori está errado. Você não pode agora pegar aquilo que você obteve e jogar de volta, porque aí, entendeu? Estaria errado. Porque estaria usando a mesma informação 2 vezes. Tá falando? Antes de fazer um experimento, eu não quero dizer nada sobre a moeda. Isso, o seu prior, ele quer dizer isso. Ele quer dizer, antes de jogar a moeda, eu escolho não saber nada sobre ela. É isso aqui. Ou a minha fábrica é muito estranha, ela fabrica moedas de uma geometria tão esquisita que a probabilidade de dar cara e coroa varia uniformemente entre de dar cara varia uniformemente de 0 a 1. Tá certo? Então às vezes ela vai gerar um bloco redondo que só tem um lado, né? Tem a probabilidade de cair 100% de cara, e às vezes um negócio esquisito que só cai coroa. Tá, mas você falou que não posso repetir os dados. Que, por exemplo... Não posso? E repetir os dados, fazer contas diferentes com os resultados. Você não pode usar os dados 2 vezes. Não posso. O que eu quero dizer é o seguinte, digamos então que eu fiz isso a partir dessa prior, que é a muito forte. Joguei, e digamos que eu encontrei dos meus dados que eu tenho, tipo assim, 99% de confiança, que está entre 0,48 e 0,52 no delta. Então, para mim, isso diz que eu tenho quase certeza que o meu delta é meio. Aí digamos que eu vou lá e quero falar que o meu pior é tipo uma gaussiana muito centrada em meio. Eu não posso daí fazer os dados desse x que é melhor? Ou deve ser de outros dados? Não, porque você está colocando essa informação que você sabe depois que você usou os dados, é por causa dos dados. Sim. Então você está usando está usando os dados junto com os dados. Isso. Você está concentrando ele numa região que talvez não seja certa. E talvez as pessoas provavelmente façam isso. As pessoas fazem demais isso. Fazem demais isso. Ela não coloca no paper a primeira parte que ela fez com a priori identidade, coloca só essa e fala, nossa... Ou pior ainda, não bota nenhum a priori, faz o teste, numericamente fica instável porque vai para regiões estranhas do espaço paramétrico, o código numérico não é capaz de calcular o modelo naquela região. Digamos que você tem um código de cosmologia
E aí você tem a temperatura da radiação cósmica de fundo, que é 2,7 não sei o que Kelvin. Só que quando essa temperatura fica muito baixa ou muito alta, muda muito os modelos todos primordiais, de nucleossíntese, disso, daquilo outro. E aí, às vezes, aquilo tudo já foi feito numericamente num intervalo fechado de coisas. Se você deixa a temperatura em aberto e o seu filter começa, o seu ajustador, né, começa a samplear regiões do espaço paramétrico, a temperatura sai muito fora da onde você conseguiu calcular aquilo, você fala, esse negócio não vai dar certo. Deixa eu botar um a priori aqui restringindo para ele não ir para lá, entendeu? Mas aí, claro, digamos que você tem uma distribuição a posteriori, tá? A sua distribuição de posteriori você restringiu numa coisa uniforme aqui. Aí a posteriori, que é a final, que é aquilo que você está estudando, dado o prior atualizado pelos dados, é uma coisa assim. Aí você fala, beleza, meu prior está aqui, é uniforme, esse negócio está bem concentradinho aqui, parece que o meu prior ele é minimamente informativo. Aí digamos que você faz o seguinte, você faz a mesma coisa, você botou um prior uniforme aqui e a distribuição está assim, ó. Aí você fala, pô, claramente os dados estão tentando puxar esse parâmetro para cá, só que eles não foram porque o seu prior, né, limitou a possibilidade do θ, entendeu? Aí como você fala, não, meu θ é uniforme entre 0 e 0,2, entendeu? E aí você vê que a distribuição do θ depois fica assim. Você fala, não, pera um pouquinho. Eu acho que esse meu prior está sendo muito informativo, ele está realmente limitando a conclusão, a atualização da minha informação, entendeu? Aí ou você tem uma boa razão para mantê-lo assim, digamos que isso aqui é uma barreira tipo 0, você sabe que a quantidade de matéria no universo não pode ser negativa, entendeu? E aí você mantém assim, ponto final. Ou você tem que relaxar isso aqui. Mas daí está relaxando, você não está colocando mais informação. Na verdade, a ideia é sempre botar menos. Tá? Porque se você tentar publicar um paper falando, encontrei barras de erro maravilhosas, consegui concluir tudo que eu queria, mas eu tive que botar esse prior super forte aqui, porque eu acho que está certo. Ele fala, interessa, né? A gente quer saber o que a natureza está dizendo pra gente, não o que o Joaquim está dizendo pra gente. Né? Tá? O que significa a probabilidade de x vezes o θ? Das duas coisas acontecerem simultaneamente. A probabilidade de você medir x caras e a moeda ter a probabilidade θ. Seria que nem o A interseção com B que você escreveu antes? Isso, exatamente isso. É exatamente isso. Tá? Bom, e se a gente observar x? Se a gente observar que x, um certo valor x', o que a gente agora pode dizer sobre θ? Né? Então a gente pode calcular. P. Qual a probabilidade do θ ser, né, da probabilidade da moeda ser um certo valor θ, dado que eu medi x'? Tá vendo? Eu estou pegando, dada a informação que eu obtive no meu experimento físico, o que aquilo diz para mim sobre a probabilidade de θ? Seja do ponto de vista frequentista ou bayesiano. É fácil, né? Sabe aqui? Isso aqui é P de x' dado θ, vezes P de θ, dividido por P de x. Tá certo? Então, isso aqui, a gente sabe, esse cara aqui é 1 sobre 1 mais n, então fica 1 mais n aqui, fica 1 mais n. Esse cara é 1, né? Esse cara aqui vai ser θ elevado a x', 1 menos θ, n menos x', e aqui o binômio de Newton. Tá certo? Isso aqui, binômio de Newton, né? Lembra-se, n fatorial dividido por x fatorial vezes, né, no denominador, n menos x fatorial. Né? N mais 1 vezes n fatorial é n mais 1 fatorial. Então isso aqui vai ficar n mais 1 fatorial dividido por x fatorial e n menos x fatorial. Tá certo? E aqui fica assim. Θ, x', 1 menos θ, n menos x'. Tá certo? Bom. Cadê aqui? Vamos supor que a gente está jogando 20 vezes. Oi?
Está aqui. Ele juntou com o fatorial. Então, se eu tenho x igual a 13 e n igual a 20, como que isso vai atualizar a nossa informação sobre θ? Né? Então, isso aqui vai ser P de θ x'. Então, esse cara aqui vai ser, como eu falei, né, 21 fatorial dividido por 13 fatorial e aqui 7 fatorial. θ elevado a 13, 1 menos θ elevado a 7. Tá certo? Eu escrevi explicitamente só para ficar claro que isso é uma função de θ agora. Tá certo? Essa função de θ aqui pode ser vista como uma função beta, tá? A função beta é assim, de x dado alfa e beta, ela é dada por x elevado a alfa menos 1, 1 menos x elevado a beta menos 1, e aqui é gama de alfa mais beta, dividido por gama de alfa, gama de beta. É uma distribuição de probabilidade chamada função beta, tá? Essa aqui. É uma distribuição, como é que se diz? De probabilidade em x, normalizada entre 0 e 1 e tal, tá tabelada. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar a função beta, tá? Vocês vão encontrar a implementação numérica para calcular tudo em relação a ela. Ela tem dois parâmetros, tal como a gaussiana tem a média e a variância, essa aqui tem o parâmetro alfa e o parâmetro beta, certo? Se você calcula, você pega agora esse aqui o beta, você descobre que o alfa é igual a 14 e você encontra que beta é igual a 8. Tá certo? É só comparar esse cara com esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui é alfa menos 1, então esse cara aqui o alfa é 14, e esse cara aqui é o beta menos 1, que a gente encontra que beta é igual a 8, tá? Então você pega na tabelinha lá e descobre, por exemplo, que o valor esperado em θ, esperado nessa distribuição aqui, ou seja, né, nesse cara condicionado a x', isso aqui vai ser igual a alfa dividido por alfa mais beta. Vocês fazem uma continha trivial e encontram 0,64. Tá certo? Então, a sua distribuição agora tem uma média em 0,64. Se você calcula você pega no matemática ou qualquer ferramenta, matplotlib, para plotar essa função beta, essa distribuição beta, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar aqui a probabilidade de θ dado x', vai ser uma coisa assim. 0,64. Aí eu tenho aqui um 0,4, um 0,9, e você tem uma coisa assim, mais ou menos. Tá certo? Então, você pode interpretar essa distribuição aqui de probabilidade de duas formas. Se for frequentista, significa que você encontra 13 como o número de caras com esta distribuição aqui, dado que a fábrica está fabricando moedas com tetas variando de 0 a 1 de maneira uniforme. Ou seja, a fábrica fabrica uma moeda, você pega aquela moeda, joga 20 vezes, conta o número de vezes que deu cara. Fabricou outra, pega aquela moeda, joga 20 vezes e vê o número de vezes que deu cara. Você vai ter uma frequência de x acontecendo. Agora você pega quantas vezes x aconteceu. E você vai ver a distribuição do θ para aquele valor de x. Na maior parte das vezes que você encontrou θ igual a 13, que você encontrou x' igual a 13, é porque o θ estava aqui próximo de 0,64. Isso é frequentista. Bem esquisito. Bayesiano, eu não sei nada sobre a distribuição, sobre θ. Estou atualizando uma informação sobre θ condicionada aos dados, e isso está me dizendo que agora, antes, o que era uma distribuição uniforme, virou isso aqui. Ou seja, a priori, uniforme, atualizado pelos dados, virou esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui é o P de θ. E esse cara aqui é o P de θ dado x'. Usa os dados, né? A gente
passado se a gente podia usar isso para modificar o prior. Isso a gente não pode. Não. O prior não importa. Não. Mas aí a gente O que eu supus que o Eduardo estava perguntando é o seguinte: agora que eu vi que esse negócio é assim, eu vou pegar o meu prior, em vez do meu prior ser assim, eu vou falar que o meu prior é gaussiano aqui. Isso não pode. Não. Aí você tá... Mas a gente usa o prior junto com os dados para montar uma nova probabilidade que é essa condicional. Então. Isso. Tá, esse é o Bayesiano. Isso. Não, os dois são Bayesianos. Só que você está supondo que você tem uma certa confiança do valor de θ ser tanto ou tanto. O outro está supondo que θ tem uma certa noção de frequência, ou seja, as moedas sendo fabricadas, tá? Por exemplo, se você quiser pensar do ponto de vista da cosmologia, você poderia pensar, não, tudo bem, existem infinitos universos sendo formados o tempo inteiro, existe uma certa distribuição de probabilidade dos universos serem formados com uma certa quantidade de matéria, com um certo valor da massa do próton, entendeu? Do top quark, de carga elétrica, e a gente está numa realização desses universos. Tá, e essa probabilidade de surgir o universo seria a probabilidade de ocular um espaço seria você interpretar a estatística sobre essas coisas do ponto de vista frequentista. que eu coloco uma medida no espaço dos modelos. Ambos você tem que colocar, só que um está falando que os modelos estão acontecendo por alguma razão. Eu acabei de tentar te dar uma razão frequentista de várias realizações acontecerem. Só que como a gente não sabe por que é a natureza, a gente não sabe por que a natureza é da forma que é, seria um passo ainda mais no escuro a gente supor que não só a natureza acontece dessas formas, mas ela acontece frequentemente e cuja frequência é dada por essa distribuição de probabilidade. Mas já 100%, né? Um dia a gente chega lá. Tem dados de outra natureza que a gente não tem. Talvez. Do ponto de vista bayesiano, como é que é? Do ponto de vista bayesiano, é confiança. Mas qual que é a confiança? Aqui, ó, digamos que eu estou falando o seguinte, eu não quero dizer nada, eu não quero colocar o meu viés humano sobre qual vai ser a massa do elétron. Então eu digo que a probabilidade a priori da massa do elétron ser igual a um certo valor é igual para todos os valores em todas as escalas de 10 a menos 5 eletronvolts a 10 a 300 eletronvolts. Tá certo? Fala-se essa suposição, tem uma distribuição assim, uniforme no log da massa do elétron. Aí agora eu faço um monte de experimento lá no LHC, em qualquer lugar, e tenho dado que os meus dados agora, que a massa do meu elétron é super concentrada em torno lá de 1 eletronvolt. Entendeu? Pronto. Agora eu atualizei a minha informação. O que acontece no LHC? Por que isso não acontece na prática? Porque, cara, lá não é assim. É tipo, o seu prior é assim, e aí você repete a medida tipo 300 milhões de vezes e o pico é assim. Ó. É tão concentrado, é tão bem medida as coisas, que isso tudo é meio irrelevante, entendeu? O seu prior, você pode pegar, se seus dados forem muito fortes, na hora que você multiplicar as duas coisas ali, você tem o produto de duas distribuições, a priori, vezes aquela vez que você obteve dos dados. Se ela for muito forte, a dos dados, o prior é irrelevante. Entendeu? Então, isso geralmente aparece em áreas da ciência que você tem poucos dados, que você tem muita complexidade, que as distribuições são largas, entendeu? Então, por exemplo, na cosmologia. Que aí você tem que se preocupar com essas coisas. O quanto que eu estou influenciando. Né? No laboratório, as pessoas podem repetir o experimento quantas vezes quiserem, isso não é mais um problema. Ou é muito menos um problema. Porque na tecnologia só tem uma observação, dá para criar outro universo. Exatamente. Aí você é obrigado a lidar com a complexidade da subjetividade. Né? Como também na medicina, nas ciências humanas, né? Na sociologia. Aí é muito mais difícil ainda. Não é que eles são ruins, talvez eles sejam. Mas não, o que eu quero dizer é que é uma área muito difícil, né? Do ponto de vista de você fazer análise científica e ter conclusões robustas, ou é praticamente impossível. São muito condicionais as coisas. O próximo exemplo que eu vou dar, vocês vão ver como que a distribuição condicional ela pode mudar profundamente a conclusão que você tem sobre as coisas. Tá? Mas ficou claro? E daí a gente está corrigindo a confiança do mesmo jeito que a gente estava fazendo, e eu diria que... Mas aí é muito mais fácil. Porque, veja, digamos que eu fiz essa brincadeira toda aqui e agora obtive o meu P de ômega M e H0. Dados. Que é o que você está... H0 não, digamos ômega M, ômega X, ômega K. Tá certo? Aí você fala o seguinte, primeiro, tem o pico, que é o lugar mais provável.
Dados, aquele pico é a região onde tem a maior probabilidade do valor do ômega M e do ômega K. Não tem aquela dificuldade toda do frequentista, que, na verdade, todos os pontos dentro da região de confiança são irrelevantes, porque todos eles aceitam a hipótese com a mesma frequência. Aquilo tudo é irrelevante. Aqui é probabilidade mesmo, acabou. Mas fala o seguinte, ó, dada uma região, uma distribuição de probabilidade bidimensional, eu vou pegar a região que cerca o ponto de maior probabilidade, né, e que contém 99% da probabilidade. Ou seja, eu sei, do ponto de vista bayesiano, acabou. Eu pego esse cara aqui, faço minha região de 3 sigmas, 99% de probabilidade. Significa que o ômega K e o ômega M tem 99% de probabilidade de estar aqui dentro. Acabou. Certo? No outro, não. Essa região é uma variável aleatória que, se eu repetisse o experimento várias vezes, 99% das vezes ela ia ficar se mexendo aqui, e 99% das vezes ela ia conter dentro dela o ponto verdadeiro, sendo que o ponto verdadeiro não tem nenhuma maior probabilidade de estar aqui ou aqui. E o Bayesiano ele tem mais chance de estar no centro. Sim, a probabilidade é maior lá. Certo? Então, o Bayesiano te dá muito mais informação, mas você deu muito mais informação. Quando você usa likelihood direto e não está botando nenhum prior, é como se você estivesse botando priors uniformes, né? Então, na verdade, você está falando que tem um prior uniforme aqui. Certo? Da mesma forma, aqui está preferindo esse cara. Mas você vê que... Digamos 0,50 ainda seria provável se tivesse. Exatamente. Então, digamos que seja de fato uma moeda justa e seja 0,5, tá certo? A probabilidade de dados ele ser 0,5 não é mais irrelevante, mas também não é mais preferida aqui. Então tem que tomar cuidado, porque você encontrar 13 em 20 é super fácil, tá certo? Exatamente. Não, o que os dados estão te dizendo como uma probabilidade, mas isso não significa que aquele cara seja exatamente o valor. Porque, né, se você quiser integrar daqui para cá, existe uma certa probabilidade desse 0,5 menor ainda. E essa probabilidade pode ser lá de 10%. Então você não pode excluir isso aqui tão facilmente assim, certo? Então tem que tomar cuidado com as conclusões que você tira. Porque, claramente, esse cara aqui, o mais provável indica que é o θ mais provável absolutamente. É sempre condicionado à medida. É o mais provável dado a medida. Aquela em particular. Entendeu? Tá? Outra coisa aqui, que é importante. Oi? Tá. O que aconteceu com você, cara? Hoje está... Não, tudo bem, não tem problema. É que você nunca tinha feito isso e agora começou a fazer, tá ficando... tá precisando de férias. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado e em certas circunstâncias é melhor, inclusive, você sempre escrever o teorema de Bayes assim. P de x dado θ i é igual a P de θ x dado i P de x dado i P de θ dado i. Isso é quase uma questão psicológica para você fazer, tá certo? Para você escrever que aqui é a probabilidade de você obter, por exemplo, o número de caras, dado θ e todo o conjunto de inferências estatísticas que você está fazendo. Que a distribuição é aquela, que o intervalo é aquele, né, que as funções têm essa ou aquela característica. Todas essas, né, no caso da cosmologia, que a relatividade, a dinâmica é dada pela relatividade geral, todas as hipóteses estão ali, você pode incluir dentro desse I aqui, tá certo? Quando você faz a troca aqui, você não está testando esse I, ele continua sendo sempre condicional, as coisas que você está fazendo são sempre condicionais a I. Então, quando você faz essa troca, você percebe, isso aqui é a probabilidade de θ dados os dados. Mas parece assim que a gente tem toda a probabilidade, né, que não tem mais nenhum tipo de como é que se diz? De hipótese acontecendo aqui, mas não, na verdade está lá, sim. Tá certo? Ou seja, quando você usa o Bayesiano para jogar esse cara para lá e encontrar a probabilidade de θ, que é o que a gente fez ali por último, esse cara aqui ainda vai ser a probabilidade de θ dado x e todos o conjunto de inferências que eu estou fazendo ali. Tá certo? E aqui também.
Tá certo? Ok. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente está testando uma doença, tá? A gente tem os seguintes estados. A gente tem os estados E, que vai ser doente ou saudável, tá certo? E tem os estados do resultado do teste, que é os estados R, que pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Então, você pode estar doente, você pode não estar doente, tá? E você pode fazer um teste, você pode medir positivo ou pode medir negativo, tá ok? Todo teste, no entanto, é passível de cometer um erro, né? Pode ter um falso positivo, falso negativo, né? Então, os caras pegaram um teste, pegaram o teste de Covid, pegaram a pessoa doente, aplicaram o teste, viram quantas vezes aquele teste acontece positivo ou negativo. Então, eles mediram a probabilidade de você medir positivo no teste, dado que você estava saudável. Então, é um falso positivo. Eles viram que isso acontece 0,02% das vezes. Tá certo? Naturalmente, a probabilidade de ele dar negativo, sendo que você está saudável, é 98%. O que vocês acham de um teste desse? Parece bom, né? Beleza. Eles mediram também o erro do tipo 2, digamos, né? Ou seja, a probabilidade de você dar positivo sendo que você está doente. Não, desculpa. Negativo se você estiver doente. Descobrindo que é 0,01. Tá certo? E a probabilidade de dar positivo quando você está doente é de 0,99. Então, cara, se você fez o teste e deu positivo... Não. Aí que tá. A gente vai ver que não é tão simples assim. Agora vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que essa doença afeta 1 em 10 a 4 pessoas. Tá? Não é tão raro, mas também não é tão pouco frequente assim. Tá? Numa população de 200 milhões de habitantes, vai acontecer, tem os seus milhares de pessoas. Tá certo? Então, você tem a probabilidade de estar doente. Pega simplesmente o número de pessoas, o número de doentes, divide um pelo outro, né? E esse cara aqui é 10 a menos 4. Ok? E a probabilidade de você estar saudável é igual, em relação a essa doença, pelo menos, é 1 menos 10 a menos 4. Tá? A pergunta é a seguinte. Qual é a probabilidade de você estar doente, dado que você mediu positivo no seu teste? Positivo. Oi? A probabilidade de dar positivo, dado que você está doente. Então, é a probabilidade de dar positivo, dado que eu estou doente, vezes a probabilidade de eu estar doente, vezes a probabilidade de eu medir positivo. Oi? Calma, a gente vai chegar lá. Né? Então aqui é fácil. Esse cara aqui a gente já sabe, é 0,99. Só que esse cara aqui é 10 menos 4. Tá certo? Esse cara aqui, que é a probabilidade de eu estar doente. Só que eu ainda tenho que dividir pela probabilidade de dar positivo. Tá certo? A gente vai calcular agora a probabilidade de dar positivo. Deixa eu deixar esses números aqui. Posso pagar aqui? Então, a probabilidade
de eu medir positivo é igual à probabilidade de eu medir positivo e estar doente. A probabilidade de eu medir positivo estando doente, vezes a probabilidade de estar doente, mais a probabilidade de eu medir positivo e estar saudável, vezes a probabilidade de estar saudável. Tá certo? Isso aqui, como eu falei, não é só uma aula de, né, mas se você pegar um curso de estatística bayesiana, vocês vão provar todas essas coisinhas aqui. Aqui eu estou pegando um sistema de 2 estados, então é fácil, mas se eu tivesse infinitos estados, eu teria que somar sobre os infinitos, não. N estados, eu teria que somar sobre N estados aqui. Se for contínuo, tem que integrar e assim por diante, né? Mas é claro isso aqui, pelo menos do ponto de vista intuitivo, né? Então, vamos lá. Isso aqui é 0,99 vezes 10 a menos 4, que é aquilo que a gente já tinha aqui, né? Só que aqui eu tenho mais 0,02, que é a probabilidade de dar positivo sendo que eu estou saudável, que é essa aqui, positivo saudável, 0,02, vezes a probabilidade de eu estar saudável, tá certo? Que é aquela ali, que é 1 menos 10 a menos 4. 1 menos 10 a menos 4. Ok? Então, esse número aqui, ó, eu posso escrever esse cara aqui assim. Ó, eu tenho 99 vezes 10 a menos 4, e aqui eu tenho 0,2 menos 10 a menos 4. Então, fica 0,97 vezes 10 a menos 4, e aqui 0,02, tá? Então, fica 0,02 mais 0,97 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, não é tão ruim assim, porque ainda tem um número pequeno aqui aparecendo no denominador. Né? Ou seja, aqui vai ficar 0,99 vezes 10 a menos 4 dividido por esse número aqui, 0,02 mais 0,97 vezes 10 a menos 4. Ok? Isso aqui, pessoal, dá aproximadamente 0,005. Tá? Ou 0,5%. Depende da incidência, depende de um monte de coisa. Então, eu acho que esse é um outro resultado. E, novamente, aqui você pode interpretar essas coisas do ponto de vista frequentista e bayesiano. Tá? Aqui dá para você fazer facilmente do frequentista, porque são pessoas que vão ficar doentes ou não frequentemente. Né? Mas tem que tomar cuidado justamente com o que está condicionado nas suas distribuições, tá certo? Então, por exemplo, você pegar uma doença, você pegar assim, você pega o número de pessoas que morrem de câncer de próstata. Aí você pega lá o número de homens que morrem de câncer de próstata. Tá, aí você fala assim, divide o número e você fala, eu tenho tal probabilidade de ter câncer de próstata. Né? Você pega o número de pessoas que morreram, o número de homens que tem, divide e calcula esse número. Só que isso não é verdade. Porque você tem que pegar qual é a probabilidade, aí a probabilidade condicional trabalha ao seu favor, se você tem 20 anos. Você pega qual a probabilidade de eu ter 20 anos e morrer de câncer de próstata. Aí é muito menor. Entendeu? Então, muitas vezes a gente pega esses números absolutos, principalmente colocados na mídia, e não pensa com calma sobre eles. E muitas vezes tem condicionais, e muitas vezes as condicionais vêm estão escondidas, né? Aquilo que eu estava tentando alertar ali antes. Tem aqueles is ali que muitas vezes podem mudar bastante as conclusões. E quando você não coloca um i, pelo menos para alertar de uma possível hipótese escondida, né, você acha que aquelas conclusões têm uma força maior do que elas têm na prática. Entendeu? Então, por exemplo, na verdade, os caras quando vão experimentar um teste, talvez, né, dada a incidência de uma certa doença, eles têm que pegar como é que diz? Uma resolução, né, uma precisão muito maior no teste. Na verdade, ele tem que falhar uma vez a cada 200 mil, entendeu? Para poder, então, mesmo uma doença hiper rara, você conseguir detectar com a probabilidade pequena de ter falso positivo, entendeu? Porque aí você vence essa... Porque aqui o que está acontecendo é que a nossa doença é razoavelmente rara. Né? Então, a probabilidade de ser falso positivo é tão maior, por mais que seja pequena, né, que acaba obscurecendo o resultado do seu teste. Tem tão pouca gente que tem essa doença que mesmo tendo dado positivo, é provável que você também não tenha, porque a maioria das pessoas não tem. Isso, exatamente. Eu
o Covid está funcionando melhor, porque muita gente estava pegando Covid. Exatamente. E a gente não sabe qual é esse número aqui do Covid, né? Às vezes 2 ordens de grandeza aqui já é o suficiente para vencer aquilo lá, entendeu? Então tá. Então, pessoal, o que acontece é que quando a gente vai para a estatística bayesiana, tudo fica mais fácil, no sentido que a interpretação fica mais evidente, tá certo? Então, você agora pode começar, como a gente estava começando todos os nossos estudos de inferência, você começa com uma verossimilhança, né, que é a probabilidade dos dados, dado o modelo, e se você quiser ser mais preciso, você bota aqui um i, tá certo? Agora, o que a gente faz normalmente, principalmente em cosmologia, é colocar uma medida no espaço dos tetas, e aí o i é, não estou mexendo na homogeneidade de isotropia do universo, não estou mexendo no fato de ser relatividade geral, não estou mexendo no fato de que as componentes materiais são neutrinos, baryons, matéria escura, energia escura, né? Não estou mexendo em nada disso, só estou querendo saber o valor dos parâmetros, tá certo? Mas a distribuição que você escolhe para lá, o root também está no i, você vai falar uma gaussiana. Exatamente. Isso é muito importante, porque geralmente a gente não tem clareza em qual é essa distribuição. Ou seja, aqui se for gaussiano, menos um π quadrado sobre 2, esse cara aqui é o medida menos a teoria, isso também faz parte da inferência. Tá certo? Então, agora a gente pode calcular, geralmente a gente muda a letra para P, a gente pode calcular a probabilidade dos tetas, dado os dados e essas hipóteses às quais eu não estou mexendo. Tá? Isso aqui vai ser proporcional à verossimilhança dos dados dado θ e i vezes as minhas probabilidades a priori. Por que eu botei proporcional aqui? Porque aqui eu normalmente teria um P dos dados dado i. Geralmente é muito difícil calcular isso diretamente assim, tá certo? Ou impossível em vários casos, tá? Então, a gente tira esse denominador e bota proporcional. E por que a gente coloca proporcional? Porque, e aí que você vê o casamento das coisas. Você quer encontrar uma amostra desta distribuição, certo? Só que, primeiro, você está trabalhando com uma coisa que é multidimensional, geralmente, difícil de você sortear dela, né? E que você não conhece a normalização, porque você não conhece o cara que está aqui embaixo. A técnica de Markov-Chain Monte Carlo, para você dar um passo entre os pontos da cadeia, isso aí a gente vai ter que, eu posso passar depois um material para vocês, depende geralmente de θ, para onde vai, né? Você tem uma cadeia, uma sequência de valores de θ que eventualmente converge para uma amostra dessa P aqui, certo? Só que para você dar o passo, geralmente você precisa calcular isso aqui, ó. E isso torna tudo mais fácil. Porque se a probabilidade de um passo de um ponto θ para um ponto θ estrela for proporcional de uma forma que respeita o que a gente chama de balanço detalhado, a essa razão aqui, então a amostra do MCMC converge para uma amostra dessa distribuição aqui. Tá certo? Só que isso aqui, ó, qualquer que seja a normalização, é sempre a mesma. Uma distribuição de θ, a normalização é uma norma n, e quando você calcula a razão aqui, a normalização se cancela. Tá certo? Então você não precisa conhecer a normalização da sua posterior para calcular uma amostra se você usar as técnicas de Markov-Chain Monte Carlo. Tá certo? Né? Justamente porque o que a gente chama de balanço detalhado, que é o que a gente faz para que os passos da cadeia convirjam, façam com que a cadeia convirja para essa distribuição, só depende da razão das probabilidades. Certo? Então você faz essa cadeia de Markov, você começa com θ0, aí calcula um θ1, um θ2, onde cada um desses caras é um ponto do espaço paramétrico.
né? Você tem um espaço paramétrico aqui, você começa aqui, aí anda para cá, 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 anda para cá. E aí esses pontos aqui, claro que eles vão ter uma autocorrelação, no sentido de que a probabilidade dele estar aqui está relacionada à probabilidade de onde ele estava antes, tá certo? Mas, mesmo com autocorrelação, você tem uma garantia que, num tempo grande o suficiente, a amostra desses pontos aqui, quando pensado independente dos passos, ela é igual a uma amostra sorteada dessa distribuição aqui. Tá certo? Bom, aí tem um mundo de coisas sobre isso, sobre como você fazer diagnóstico para ver se a sua cadeia já convergiu ou não, quantos pontos independentes você tem, porque a autocorrelação faz com que esses pontos não te tragam necessariamente muita informação nova, né? Se eles não estiverem se movendo muito rápido no espaço paramétrico, um ponto a mais te dá mais ou menos a mesma informação que você tinha no ponto anterior, certo? Então você tenta medir o grau de independência do número de pontos que você tem na sua amostra e assim por diante, tá? E aí, bom, depois eu vou passar um exercício para vocês usarem o maquinário que pega uma likelihood, uma verossimilhança, um prior, né, e gera esse conjunto de tetas aqui. Tá certo? E aí, a partir de um conjunto de tetas, você pode fazer várias inferências sobre essa P aqui, né? Por exemplo, você pegar uma função f de teta, o valor esperado de uma função f de teta qualquer sempre pode ser aproximado com a soma de f de teta i sobre n, onde n é o número de pontos na sua cadeia. Tá? Então você consegue calcular valores esperados de qualquer função de teta. Então você pode calcular a média, a variância dos parâmetros, né? Você pode pegar essa distribuição, você pode pegar esses caras aqui e, por exemplo, digamos que o seu θ seja um vetor, né, que tenha aqui ômega m e ômega k e mais algumas coisas aqui. Tá? Se você ignora todos os parâmetros e pega só uma distribuição de ômega k e ômega m, dá para mostrar que essa distribuição só nesses dois aqui, ela vem, se você olhar só essas duas colunas aqui das suas distribuições de parâmetros, ela vem da marginal da posterior, onde você integrou em todos os outros parâmetros. Então, marginalizar, que normalmente seria fazer uma integração multidimensional de uma distribuição complicada, se torna a operação de ignorar colunas numa tabela. Então tem uma série de conveniências aqui. Então, você pegar uma distribuição de duas variáveis, você usa várias técnicas de interpolação para descobrir quais são as regiões de confiança, para pegar justamente as regiões onde você tem 99% de probabilidade de encontrar esse cara aqui. Tá certo? Por exemplo, você pode pegar os pontos, pode pegar a região mais densa. Basicamente é isso que se faz, tá? Você pega aqui, esse aqui são os pontos, que você ignorou todos os outros caras aqui, aí você vai encontrar aqui, eles estão mais densos aqui, aí você estima um certo ponto, que é a moda, e vai calculando funções de igual altura, né? E aí você vê quantos pontos caem dentro dessa região aqui. Dos N pontos, os 5% caíram aqui. Aí eu aumento um pouco. Dos N pontos, 25% caíram aqui dentro. Aí você vai aumentando até pegar 68%. Na hora que essa sua região aqui abraçar 68% dos pontos que você sorteou, então isso aqui é a sua região de confiança de um sigma. Então, aquilo que vocês veem nos artigos científicos é isso aqui. Tá? É a região onde você encontra 68% dos pontos sorteados via um processo de Markov Chain Monte Carlo. Certo? Você faz isso 1, 2, 3 sigmas. Né? Se sua cadeia estiver convergida, geralmente ela converge mais rápido no centro. Então, o seu sample, sua amostra é muito mais rara aqui. Então, você pode ver que muitas vezes você vai fazer a região de confiança, você encontra bonitinho de um sigma. A de 2 sigmas aparece assim. Aí tem aqui, umas bolinhas aqui. Né? Porque ainda não convergiu. Você não tem amostra suficiente aqui para você fazer essas superfícies de igual probabilidade de forma precisa. Certo? Mas é isso, pessoal. Qual a diferença quando você sabe o parâmetro? Então, digamos que eu estava falando antes da aula, eu já sei qual que é o θ, já sei quais são os parâmetros, mas a questão da minha função é complicada e para tirar um sample dela,
Você pode... Como assim você já sabe o θ? Digamos que eu tenho a Rosenbrock lá, e eu já sei quais são os parâmetros dela. Eu sei qual que é a média de x1, qual que é, eu sei a cara exata dela. Só que daí, para fazer uma distribuição, gerar pontos da Rosenbrock, isso é custoso computacionalmente. Posso usar MCMC. E daí eu coloco que a likelihood do MCMC é a likelihood da Rosenbrock, só que eu não coloco os parâmetros lá ainda, tanto porque eu vou ficar dando opções de parâmetros e ele vai ficar comparando qual que é mais provável ou não, e vai ficar andando no espaço dos parâmetros, certo? Qual a diferença para quando eu já sei o parâmetro ou não? Não faz diferença? Só para comparação no final depois? Porque veja, aqui você está calculando esse cara indiretamente, né, usando o prior e usando essa distribuição aqui, que não é uma distribuição em θ. Então, muitas vezes é uma função complicada em θ, tá certo? Então, quando você tenta sortear da Rosenbrock, que é uma distribuição de probabilidade que o Eduardo está falando, que ela é assim, ela é super fininha, assim. Então, se o seu MCMC for ruim, ele vai ficar tentando chutar pontos para cá o tempo todo e vai demorar muito para convergir. Vai ter uma autocorrelação gigante, porque a probabilidade dele chutar exatamente dentro daquela pequena cunhazinha que você tem ali é muito pequena. Então, digamos que o seu MCMC ele tenta chutar assim, de forma igualmente provável dentro de um disco. Então, ele vai chutar aqui. A chance dele chutar aqui fora é enorme. E aí, como essa razão aqui vai ficar muito pequena, ele vai rejeitar esses pontos aqui. Quando ele rejeita o ponto, ele repete o ponto na cadeia de Markov. Então, aumenta a autocorrelação. Então, o seu sample fica muito ruim, tá certo? E aí, mas por que... O Eduardo está perguntando, por que a gente está fazendo isso aqui? Porque muitas vezes, indiretamente, quando a gente calcula essa função, ela tem essas regiões assim. Então, a gente quer simular essa situação, só que isso aqui é custoso, normalmente, calcular. Então, a gente pega um cara desse aqui, que é construído analiticamente, e tenta sortear dele, entendeu? Porque a gente já conhece essa distribuição de probabilidade, é uma distribuição de probabilidade simples que foi distorcida, e aí a gente consegue calcular todas as coisas relacionadas a elas analiticamente e comparar para ver se o nosso sampler, se o nosso mecanismo de sortear pontos está realmente conseguindo capturar as características de uma distribuição dessa. E aí a esperança é que, se a gente mostra que o nosso sorteador é capaz de capturar informações em circunstâncias muito difíceis, ele vai ser capaz de capturar na circunstância que você não tem controle do que está acontecendo. Que é quando você está pegando uma verossimilhança verdadeira e você não sabe qual é a distribuição de probabilidade dos parâmetros cosmológicos. Exatamente o que você quer descobrir. E aí a confiança é que, se funcionou nessas outras circunstâncias artificiais mais difíceis, vai também funcionar na nova que você não tem controle. Certo? É que esses pontos da Rosenbrock, esses são os pontos, certo? Eles não são os parâmetros, esses são os pontos. É porque a Rosenbrock não tem parâmetro, né? Os parâmetros dela são fixos. Seriam os dados, entendeu? De certa forma. O que eu estava com dúvida é que, assim, quando a gente fez vários samples, a gente gerou os dados. E eu não fiz nenhum exemplo do que eu fiz no espaço dos parâmetros. Eu fiz para... Então, é porque não existe, na verdade, a Rosenbrock está simulando uma probabilidade já no espaço dos parâmetros. Aquele x1, x2 da Rosenbrock é como se fosse ômega m e ômega k. Entendi. Entendeu? Porque aqui, ó, esquece que isso aqui é uma distribuição em D. Esquece isso. Pensa que isso aqui é uma função complicada de θ. Normalmente ela é construída a partir de uma distribuição de probabilidade de D condicionada a θ? Mas é irrelevante. No fim, é uma distribuição em θ. Então eu posso esquecer essa construção complicada através de dados com parâmetros e tal, e simplesmente colocar funções de θ aqui, quaisquer que sejam, e ver se eu estou conseguindo simular delas, se eu estou conseguindo sortear delas corretamente. E daí isso me dá a distribuição dos parâmetros. Isso aqui é a distribuição dos parâmetros. Aí eu sei a probabilidade de estar aqui. Isso, e aí eu posso fazer um sigma e falar que se for uma gaussiana vai estar perto do centro, se for uma outra função aqui, um sigma vai estar aqui. Na verdade, a gente fez, né? Nos gráficos a gente fez essa bananinha que tem a bananinha de 1, 2, 3 sigmas. Ela só vai aumentando aqui. É totalmente fora daquilo que a gente está acostumado, que é, né, você encontrar uma coisa assim, uma assim e outra assim. Na Rosenbrock, um sigma é assim, 2 sigmas fica só um pouquinho mais gordinho aqui, mas fica bem mais pontudo aqui, né? E 3 sigmas também fica só mais pontudo, mas continua uma banana bem achatada.
né? Mas é quando as coisas começam a não ser gaussianas, a intuição vai para já. E quando a gente tem, então, de fato, tipo, 4 parâmetros, mas eu queria gerar um sample que depende desses 4 parâmetros. Entendeu? Por exemplo, eu quero gerar... Não, é sempre parâmetro, não é essa questão. Ali é sempre parâmetro do lado esquerdo, é sempre parâmetro. Não tem como ser, tipo, o valor da gaussiana, é sempre teta ou meta ou alguma coisa assim. Tá. Isso. Era isso que eu estava confundindo. Quando a gente fez fazer corte, para mim, a gente tinha feito os pontos, porque para mim x1, x2 era como se fosse os pontos. Tinha cara de dados, né? Você Tinha quer cara dizer. de dados, Sim. essa questão. Daí quando a gente ficou falando para usar o MCMC para estimar uma região de confiança para megacast, não sei o quê, eu fiquei, qual é a diferença de usar para os dados ou usar para os parâmetros? Eu buguei total, assim, não fez sentido. Mas você pode, digamos que você está querendo simular dados e você sabe a distribuição, você pode usar MCMC para simular os dados. Você pode usar MCMC para simular qualquer coisa, né? Qualquer distribuição para você simular, para você encontrar amostras de qualquer distribuição de probabilidade. Certo? O problema é que dados, geralmente, você está no espaço de, sei lá, tipo agora, supernova, 1700. Um espaço de dimensão 1700 é muito difícil de sortear. Então, se você não tem a manha, se você não consegue fazer analiticamente, vai ser praticamente impossível você sortear dele usando o MCMC. Que assim, as melhores técnicas de MCMC escalam bem para 100 parâmetros, 200 parâmetros, 300 parâmetros. Agora, ajustar 1.700 parâmetros começa a ficar bem difícil. Por isso que você pegar, por exemplo, essa parte toda de inteligência artificial, as pessoas trabalham com modelos lineares. Porque para modelos lineares, quando você vai ajustar um modelo gaussiano, né, digamos que você tem uma coisa que é assim. Vocês estão fazendo o seguinte. No exercício que eu passei para vocês estão fazendo assim. Exponencial de menos 1/2 somatório de xi menos o x teórico aqui, né? De x teórico, vou botar assim, yi e y de xi. Né? E aí aqui dentro tem uma dependência, né? Esse seu y de x, ele depende de certos parâmetros, tá certo? Isso aqui é um modelo não linear, porque, por exemplo, aqui o nosso parâmetro vai aparecer, primeiro, o nosso y vai ser proporcional a uma coisa que é uma integral de uma coisa que tem uma raiz de um parâmetro, né, x à quarta, mais blá, blá. Ou seja, o y depende de uma integral de uma função algébrica não linear dos parâmetros, tá certo? E aí você tem que fazer tudo numérico, não tem para onde você correr. No entanto, você pode trabalhar com modelos lineares. Modelos lineares são assim, y de x, i e θ é uma coisa assim, alfa, vou botar assim, θ0 mais x e θ1 mais x2 θ3, não, aqui é xi, isso, 0 xi ao quadrado mais xi ao cubo θ4. Tá? Digamos que o que quer que seja que você está ajustando aqui é uma curva que é bem ajustada por um polinômio de ordem cúbica. Tá certo? Nessas situações, os parâmetros eles aparecem linearmente aqui dentro. Então, o modelo gaussiano para os dados, tal que a sua teoria aparece linear nos parâmetros aqui. Esses modelos são solúveis analiticamente. E aí você transforma isso aqui num problema de álgebra linear. O problema de álgebra linear, por mais complicado que seja, você ainda consegue fazer, por exemplo, ajustar tipo 1000 parâmetros. Porque aí você resolveu uma matriz, fatorar uma matriz de 1000 por 1000, por mais que seja difícil, isso ainda é factível, entendeu? Os parâmetros são os dados. Não. Se eu quisesse inverter. Isso, se você inverter, os seus parâmetros passam a ser as variáveis aleatórias. Aí quando você faz isso, você mostra que, veja, aqui ó, eu estou somando i de 1 até o número de dados. E aqui eu estou somando ó, o θ no número de parâmetros. Então eu tenho n número de dados e m tipo de número de parâmetros. O que você consegue provar é que para modelos gaussianos lineares, o modelo em n dados gaussiano vira um modelo gaussiano para θ em m tetas. Então aqui uma gaussiana de 1000 dimensões vira uma gaussiana de 4 dimensões em θ. E em que você consegue encontrar os coeficientes aqui dessa gaussiana analiticamente. Tá certo? Ou seja, você consegue encontrar a matriz covariância
entre essas variáveis agora imaginadas como variáveis aleatórias, né, analiticamente. Certo? Por isso que existe uma literatura gigante, você vai encontrar livros só sobre modelos gaussianos lineares. Principalmente porque aqui eu estou falando só parte do problema, né? Porque aqui eu tenho esse cara aqui e eu tenho um sigma aqui, né, ao quadrado. Ou você tem uma matriz covariância aqui. E a pergunta muitas vezes é, eu quero estimar os tetas, mas também quero estimar os erros. Tem toda uma área da estatística destinada só nesse tipo de situação. Eu quero estimar os erros das distribuições. Certo? Mas é isso. E aí você pode fazer uma composição de vários problemas desse tipo aqui e chegar no que as pessoas chamam de inteligência artificial, modelos de treinamento, esse tipo de coisa. Só para ter certeza, a matriz Fisher desse caso É analítica. é simplesmente del y, del data i, del y, del data j, vezes 1 sobre sigma i quadrado. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Esse caso, você tem o seguinte, ó, você tem y menos L θ, tá certo? Então, o L é uma matriz é uma matriz N por M. Tá certo? Tem M colunas, porque tem M tetas, tá certo? Esse modelo linear que a gente tinha aqui. Tá certo? E aí você tem uma covariância, né, inversa dos dados, tá certo? E aí fica Y menos L θ. Isso aqui é a base do problema gaussiano linear, tá certo? Então você vê que se você pegar esse cara aqui e derivar, você vai ter uma certa... como é que isso aqui é transposto, né? Se você pegar esses caras aqui e derivar em relação a θ e calcular no máximo, você vai ver que a sua matriz Fisher vai ser alguma coisa do tipo L transposto C menos 1L. É isso? Isso aqui vai ser a sua hessiana. Vai ser a matriz de informação, cuja inversa vai te dar a matriz Fisher. É a inversa? Isso, a matriz Fisher é a inversa da matriz hessiana, né? Agora eu não lembro se a nomenclatura é essa. Mas eu sei que a probabilidade, né? O mínimo variance bound é a inversa desse cara aqui. Tá, eu achei que essa daí já era Fisher. Mas a questão é que o nosso não é linear, os tetas. Não, é totalmente. Aí isso aqui já não é mais verdade. Eu quiser ter a diferença que em vez de ser só L transposto, vai ser a derivada daquele termo. Isso, vai ser a derivada disso aqui em relação a θ. Foi o que eu encontrei. Só que daí eu não fiz o inverso disso. Eu achei que isso seria. Mas isso é a matriz Fisher só para o caso gaussiano, tá? Sim. No caso que não é necessariamente gaussiano, você tem que usar o estimador da matriz Fisher. Isso. Mas, bom, eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem depois. Professor, eu tinha pegando para ver sobre a matriz Fisher, porque eu acho que eu perdi algo, como tu disse aqui. Aí no PDF o cara falou que a matriz Fisher era a inversa da matriz de covariância do sistema. Aí eu fiquei perdido por isso, porque quando eu calculava a matriz de covariância, eu pensei, pô, o cara vai inverter. O determinante da matriz de covariância estava dando sempre zero. Eu fiquei, o que está acontecendo? Matriz de covariância. Qual matriz de covariância do determinante zero? Não, eu tentei fazer. Eu peguei uns dados bobinhos lá e fui fazendo a conta. Só que tipo, eu mudava os meus dados, montava a matriz de covariância e o determinante dava zero. Eu não conseguia inverter. Isso pode acontecer. Pode acontecer, mas tipo, o determinante dá zero com informação relevante sobre o sistema. Está te dizendo basicamente que você tem dois parâmetros que são totalmente correlacionados. Entendi. Na verdade, você tem mais parâmetros do que você deveria. Aí você tem técnicas numéricas de... como é que é o nome? Decomposição em valores singulares. Basicamente, você vai tentar resolver o problema de autovalores e autovetores e identificar quem são os autovetores no subespaço degenerado. Mas, por exemplo, se eu quisesse tirar dois conjuntos de dados, um gaussiano com um parâmetro, outro, não sei, uma poação com um parâmetro que não tem nada a ver com o primeiro. Aí eu consegui dois dados não correlacionados, se eu tentasse pegar a matriz Fisher disso aí, ia dar uma coisa que o determinante não muda. Cuidado, que você está falando duas coisas diferentes, veja bem. Digamos que você tem o seu problema, tá? E o seu problema é assim. Você faz uma medida que tem de dados que tem característica poissônica, então a sua verossimilhança é assim. Dos dados
dado θ vai ser exponencial de menos lambda de θ, tá? Lambda elevado a x1, botar x1i, tá? Sobre x1i fatorial, tá certo? Tá? Então, digamos que você tem esse pedaço aqui, tem um pedaço que é assim, menos x2 menos mi de θ ao quadrado e, pera aqui, 2i, tá certo? Sobre 2 sigma ao quadrado. Tá? Então você mediu alguma coisa e no seu resultado você tem uma variável dos dados que é discreta e poassônica, que é o seu x1, tá? Digamos que é o número de vezes que o detector fez clique, tá certo? E você mediu lá, o detector fez clique 10 vezes e você mediu um certo comprimento do negócio que deu 10 centímetros. Então esse é o seu x2. E você repetiu o seu experimento n vezes. Então você tem esse produtório aqui sobre i, tá? E você tem a mesma média aqui, porque digamos que a probabilidade do clique não muda, né? E você tem essa parte aqui. Os dados não estão correlacionados. Digamos que esse cara aqui não tem nenhuma correlação com esse cara aqui. Ou seja, x1 e x2 não tem correlação, do ponto de vista dos dados, tá? Só que agora você tem que ver o seguinte. A distribuição de Poisson depende de uma certa média lambda, que depende da sua teoria. Da massa do sistema, tamanho do sistema, geometria do sistema, qualquer coisa, que está codificado dentro de θ. Tá certo? Só que, digamos que o θ também te dá a média, os parâmetros do seu modelo também são usados para calcular esse comprimento que você mediu junto com a sua estatística poassônica. Você está querendo L, está querendo P de θ dados dados. Você vai olhar para esse cara aqui não mais como uma função de x e 1, x2. x1 e x2 estão fixos, que é a amostra que você tem. Você está olhando isso como uma função de θ. O θ vai aparecer aqui e aqui. Eu entendi o que o senhor falou, só que no caso que eu estava falando, eu fiz só para treinar mesmo. Tipo, eu peguei a distribuição de probabilidade pronta. Tipo, o que eu sugeri foi pegar duas distribuições de probabilidade prontas, que eu conheço parâmetro, uma Poisson e uma gaussiana. Se eu tentar fazer isso, gerar os dados, calcular a matriz de covariância, eu ia obter uma coisa com determinante não nulo? Eu não estou entendendo o que você está fazendo. Tá, você está fazendo o seguinte, você tem uma tabela de x1, x12, isso, x12, x22, assim por diante, né? Isso. Essa aqui veio de uma distribuição de Poisson, essa aqui veio de uma distribuição gaussiana, e elas não têm correlação entre elas. Parâmetros fixos, que eu escolhi na mão. Isso. Aí, isso aí Agora você vai medir, você vai estimar a covariância entre esses dois caras aqui. Você vai encontrar que ela é diagonal. Sim, porque não tem correlação. Daí o servo da égua vai... Isso, mas ela vai ser inversível bonitinha. Entendi. Legal. Agora, Tá, faz sentido. Era só para aquecer, né? agora, se você pega uma coisa trivial e pega x11, x11, x21, x21 e assim por diante, elas está 100% correlacionada esse cara aqui. Sim. Né? Você vai encontrar uma matriz covariância que vai ser, né, que vai ser uma coisa tipo 1, 1, 1, 1, aqui a matriz de correlação. Né? Essa cara aqui tem determinante de zero. Tá? Porque aqui você está, digamos, pegando... Você está botando mais dimensão do que você precisa no seu problema. Sim, porque só tem uma lista e você colocou duas. Isso. Às vezes você não percebe, né? Sim, esse caso é bem óbvio. Daí, eu tinha perguntado para o Eduardo como é que calculou a matriz Fischer, aí ele usou a fórmula das derivadas, que nós discutimos no caso gaussiano. Eu pensei em fazer desse jeito invertendo a matriz de covariância. Qual seria a mais rápida computacionalmente pela derivada? A menos de alguma constante que eu possa estar esquecendo, esse cara aqui, ó.
Não, essa aqui é a geral. Se isso aqui for calculado no Best Fit, esse cara te dá um estimador desse aqui. Esse cara aqui é o valor esperado nos dados. Quando é gaussiano, isso aqui é analítico. Tá? Vai ficar aquilo que o Eduardo estava falando, vai ficar uma coisa do tipo del, mi, del, teta, i, c menos 1 transposto, del, mi, del, teta, j. Tá? Você vê que não tem dependência nenhuma em dados aqui. Ó. A matriz Fischer é totalmente dependente dos dados. Porque as integrais todas que aparecem nesse caso saem analiticamente. Aí você, no caso gaussiano, é exato assim. Tá certo? No caso em que não é gaussiano, você tem que usar essa fórmula aqui, que te dá um estimador desse cara aqui. E o mi, ele é o quê? Ele é a própria média? Esse aqui é quando você está fazendo um problema desse jeito, não tem esse pedaço aqui, e você tem uma dependência complicada, não linear em θ e dentro de mi. Aí você precisa calcular só essas derivadas aqui. Se você quiser fazer igual o Eduardo fez, eu acho, ele pegou o mi é uma função não linear complicada de uma integral de e, que é onde aparecem os parâmetros cosmológicos. Você pode fazer a troca da derivada com a integral e calcular a integral dessa derivada que vai aparecer para todas as derivadas possíveis analiticamente e calcular isso aqui analiticamente. Eu faria tudo numericamente. Aí você faz em um segundo. Você faz essa derivada numérica, entendeu? E o C menos 1 é o quê? É a matriz covariância que você tem aqui. Aqui não tem covariância. No caso de vocês, a matriz covariância é diagonal 1 sobre sigma. Tá. A inversa da covariância, né? Vai ficar 1 sobre sigma i ao quadrado. Isso aqui é uma matriz diagonal Legal. de 1 sobre sigma. E se esse sigma for todo igual, eu botei todos iguais? Ah, não, são diferentes. Então é 1 sobre sigma i aqui. É na diagonal. Zero aqui. Tá. Então vamos encerrar aqui a aula.